A paz, meus irmãos, vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 38. Vimos no capítulo anterior o José sendo, por inveja, vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas, né? Ou midianitas. Esses dois grupos andavam juntos, né? Para cima e para baixo. Eles eram parentes. Os ismaelitas eram descendentes de Abraão com Agar, e os midianitas de Abraão com Quetura. Por isso que às vezes tem texto que vai se referir aos ismaelitas e tem outros que falam sobre os midianitas, né? Não é contradição nenhuma da Bíblia, tá bom? E o capítulo 37 encerrou com José sendo revendido para o Potifar, né? O capitão da guarda do faraó. No capítulo de hoje, o Espírito Santo fará uma pausa na história de José para mostrar que Deus está atento a tudo o que acontece, né? Que realmente nada está em oculto aos olhos daquele a quem havemos de tratar. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, né? Aos olhos de Deus. Eu não vou ler o texto para que o vídeo não fique muito longo, tá? Mas nós vamos fazer um resumo de todo o capítulo antes de fazermos a aplicação, ok? Nesse capítulo 38, o protagonista será o Judá, o quarto filho do Jacó com a Lia. O texto diz que ele desceu até a casa de um homem chamado Ira. Ali ele conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e teve 3 filhos com ela, né? O Er, o Onã e o Selá. E aqui vale observar que o Suá era o nome do pai da moça, né? O nome dela a Bíblia não revela. Quando o Er chegou a uma certa idade, o primogênito do Judá, o Judá arrumou uma esposa para ele chamada Tamar. Nessa época, os homens, na maioria das vezes, casavam cedo, né? Entre 15 e 17 anos, e o Er deveria ter mais ou menos essa idade, né? Só que o texto diz que o Er era mau aos olhos do Senhor, não se sabe em qual sentido, mas o fato é que por isso Deus o matou. Então, para que se cumprisse a lei do levirato, Onã, o irmão do falecido, deveria se casar com a Tamar para suscitar descendentes ao falecido irmão. Apesar dessa lei não ser instituída ainda em Israel, só seria na época de Moisés, né? Mas ela já era vigente em Canaã, né? Ali no Antigo Oriente. O Onã cumpriu em partes com o seu papel, se casou com a Tamar, porém ele só queria desfrutar do prazer, né? Do direito de ter relações com ela, sem assumir o dever, sem assumir o compromisso de gerar filhos com ela, porque a ideia de gerar filhos para o seu irmão falecido não era bem vista pelo Onã, porque ao invés dele assumir os direitos de primogênito no lugar do seu irmão, o filho dele é quem assumiria, né? Por isso, o texto diz que ele derramava o sêmen na terra, e isso também foi mal aos olhos de Deus, e por conta dessa atitude de Onã, o Senhor o matou. Restou o caçula do Judá, o Selá, para se casar com Tamar. O Judá, temendo que o filho mais novo também morresse, despediu a Tamar para a casa do seu pai com o argumento que quando o Selá crescesse, ele seria dado a Tamar por marido. Mas no fundo o Judá não queria isso, né? Por achar que o problema estava na Tamar, que ela seria uma viúva negra, né? Ele não tinha o discernimento espiritual para reconhecer que o problema estava era nos filhos. E vendo a Tamar que o Selá já havia crescido e nada do Judá trazer o moço, ela procurou um jeito de se vingar do sogro, né? O que ela fez? Ao saber que a sua sogra, né, a esposa do Judá, havia falecido, a Tamar, ela esperou passar o luto do Judá, se disfarçou de prostituta, pôs um véu e ficou em um determinado ponto esperando o Judá passar, segundo alguém havia informado a ela, né? Quando o Judá passou, ele não resistiu e chamou a suposta prostituta para um programa que custaria um cabrito. Esse era o preço, né? Como o Judá não tinha esse cabrito naquele momento, ela exigiu que ele deixasse um penhor, né? Uma garantia que ele voltaria para pagar ela. E essa garantia, ela exigiu que fosse o selo do Judá, um tipo de carimbo com a sua assinatura, né? O cordão de pendurar esse selo no pescoço e o cajado do Judá, que representava a sua autoridade
Ele prontamente aceitou a proposta, tiveram a relação e cada um seguiu o seu caminho. 3 meses se passaram, irmãos, e chegou aos ouvidos do Judá que a sua nora estava grávida, a Tamar estava grávida, que ela não havia esperado o selar e adulterou. O Judá, então, com a maior hipocrisia, né? Como assim? Aquela adúltera, tirem ela para fora, taquem fogo nela. Só que, ao ser levada para ser queimada, conforme mandava a lei, a Tamar denunciou o Judá, né? Olha, o dono desse selo, desse cordão, desse cajado é o pai da criança. Você sabe quem é ele, Judá? Ah, irmãos, o Judá, sem saber se ria ou se chorava, todo sem jeito, assumiu a nora, mas dali em diante não teve mais relações com ela, né? Enfim, desse relacionamento confuso e conturbado, nasceram gêmeos, né? O Pérez e o Zerá. Ao nascer, o Zerá pôs sua mão para fora, o texto diz isso, né? A parteira colocou na mão dele um fio para marcá-lo como primogênito, mas ele recolheu a mão, né? E o Pérez saiu na frente, sendo o primogênito de Judá com a sua nora. É interessante, né, irmãos? O que o Jacó não conseguiu fazer com o Esaú, passar na frente, né? O máximo que ele conseguiu foi grudar no calcanhar do Esaú. Claro que simbolicamente o Jacó passou o Esaú para trás, né? Mas o Pérez conseguiu fazer isso com o Zerá literalmente. Bom, esse então foi um resumo desse capítulo 38 de Gênesis. E o que nós podemos extrair de tudo isso para a nossa edificação espiritual, irmãos? Notem que o versículo 1 diz que essa história sobre o Judá aconteceu no mesmo tempo que o José foi revendido para o Potifar, não é isso? Esse versículo 1 é a sequência do último, né? O 36 do capítulo anterior. E se você considerar que o já teria por volta de 17 anos e o José foi vendido também com 17 anos, então nesse episódio que vamos refletir sobre o Judá, o José já teria próximo a 34 anos, né? Ou seja, ele já era governador do Egito há 4 anos. Então o que temos aqui é um humilhado, né? O José sendo exaltado, ao mesmo tempo que um exaltado está sendo humilhado, né? Porque o Judá aqui, nós vimos aqui que ele ficou todo envergonhado, todo humilhado ao ser desmascarado, né? E também o fato dessa história iniciar no mesmo tempo que o Judá estava sendo revendido para o Potifar, ou seja, 2 eventos ao mesmo tempo, em lugares distintos, mas ambos registrados nas Escrituras, confirma que Deus está atento a tudo que acontece na face da terra, né? Você vê isso acontecer também em Atos capítulo 8, ao mesmo tempo que havia um avivamento na igreja primitiva, em Samaria, com grandes manifestações de Deus, em sinais, conversão de almas, o Espírito Santo estava atento também a um mordomo da rainha de Candace, que retornava de Jerusalém para Gaza, num caminho deserto, lendo o livro do profeta Isaías e achando que ele, o Isaías, pudesse ser o Messias que foi levado como ovelha muda para o matadouro, né? Então o Espírito do Senhor tirou o Felipe do meio do avivamento em Samaria e conduziu ele até aquele mordomo para explicar para ele que o Isaías estava profetizando acerca de Jesus. E assim, Deus impediu que aquele homem engolisse uma heresia, né? E aqui não foi diferente. Deus estava atento tanto ao que estava acontecendo com José, quanto o que estava acontecendo também com o Judá, o que ele estava aprontando, né? Na sequência, o versículo diz que o Judá saiu do meio dos seus irmãos e desceu para a casa desse homem chamado Ira, ou seja, ele saiu da casa do seu pai para se aventurar em outro lugar, né? E nós já vimos no caso da Diná, que também havia dado uma saidinha, né? Que isso é um perigo, né, irmãos? Claro que eu não estou dizendo literalmente, né, que a pessoa não deve sair da casa do pai. Não é isso. Nós estamos aqui fazendo aplicação para a vida espiritual. Então, você sair da casa do pai para se aventurar no mundo não dá certo. Você vai arrumar muitos problemas. Irmãos, o mundo não tem nada de bom para oferecer para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. O mundo oferece o que é bom para a nossa carne, mas para a nossa alma ele não oferece nada, pelo contrário, ele vai tirar a alegria da nossa salvação,
a nossa esperança de vida eterna, o conforto que temos da presença do Espírito Santo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: não deixe a vossa congregação, não deixe a casa do Pai, não deixe o convívio cristão, como é costume de alguns, né? Irmãos, no mundo espiritual não existe férias de ser cristão, né? De ser povo de Deus, porque o diabo não tira férias. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, e em Apocalipse diz que ele faz isso dia e noite, né? O que aconteceu com o Judá aqui foi o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, naquela parábola que está lá em Lucas capítulo 15, né? Contada por Jesus. O Judá deixou o pai enlutado, né? Com uma mentira, e pegou a sua parte das ovelhas, né? Que seria a sua herança, e deu no pé, e arrumou vários problemas, né? Mas o fato é que o Judá, ele saiu da casa do pai e desceu, né? Desceu para casa desse amigo chamado Ira. E dali para frente foi só ladeira abaixo, né? Irmãos, ninguém sobe quando está fora da vontade de Deus. A tendência é só descer cada vez mais, até chegar no profundo abismo. Jonas foi um exemplo claro disso, né? Ele desobedeceu a Deus e começou a descer. Desceu para a cidade de Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, desceu para o ventre do peixe, né? Até que ele clamou a Deus e Deus tirou ele daquele abismo, né? Outra lição importante que eu aprendo com Judá é que com Deus não existe esse negócio de crédito, né? Deus disse lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, que se o justo se desviar, não haverá memória das suas justiças. Irmão, se eu faço um bem, se eu pratico a justiça, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, né? Mais do que o meu dever, porque se eu fizer o mal, quem vai sofrer as consequências sou eu mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no capítulo anterior, assim como Rúben, o Judá também livrou José da morte, apresentando aquela ideia de vendê-lo aos ismaelitas, né? Tipo alguém que cobre a cabeça, mas descobre o pé. Ele deixou de fazer algo ruim, que era matar o seu irmão, mas fez algo que também era ruim, só não era tanto quanto matar o seu irmão. Mas o mal é mal do mesmo jeito, né? A maldade é maldade do mesmo jeito. Pecado é pecado e leva para o inferno e posteriormente para o lago de fogo, se não houver arrependimento e conversão. Mas como enquanto a vida há esperança, né? No lugar da vergonha haverá dupla honra para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. O Senhor vai tratar com Judá e lá na frente você vai ver outro Judá, disposto até a morrer, disposto até a ser escravo no lugar do Benjamim, só para não ver o pai sofrer com a perda do Benjamim também. Além de, através do Judá, ver o Messias, né, o Salvador da humanidade. Claro que a linhagem vai chegar até o José, mas pelo fato do José ser o marido da Maria, ambos eram uma só carne. E daí o Senhor Jesus é reconhecido também como descendente de Judá, o leão da tribo de Judá. Outro ponto importante, irmãos, nesse capítulo, é quando o versículo 7 diz que o ele era mau aos olhos do Senhor, e a Bíblia não revela qual era a maldade dele, né? Mas por ser algo mau, o Senhor o matou. Enquanto que nos versículos 9 e 10, o Onã também fez algo mau aos olhos de Deus, né? Só que dessa vez ficou claro qual era essa maldade, né? E para não gerar herdeiros, para não gerar descendentes ao seu falecido irmão, ele derramava o sêmen na terra, né? Irmãos, olha onde estavam os olhos de Deus. E qual o nome desse pecado, irmãos? Fornicação, né? Apesar de eles serem casados, porque fornicação não é pecado só de solteiros, não. O que é a fornicação? Apesar da fornicação geralmente ser atribuída apenas a relações sexuais ilícitas, as relações sem comprometimento também caracterizam fornicação, né? E foi exatamente o que o Onã fez. Ele queria apenas usufruir do prazer sem comprometimento com a lei do levirato na sua totalidade, né? Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus também chama o Esaú de fornicador, né? Porque ele também queria usufruir dos direitos da primogenitura sem compromisso com as coisas espirituais.
Certamente o pecado do Er não foi o mesmo do Onã, porque o que o Onã fez foi uma espécie de um aborto, né, com um agravante de motivo fútil, né, para não dar descendência ao seu falecido irmão. Mas seja lá o que for que o Er aprontou, gerou a morte também dele, né? Porque pecado não é só aborto, pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, e pecado, conforme nós falamos, conduz à morte eterna, né? Mas parece que as pessoas não entendem isso, né, irmãos? Você observa isso no próprio Judá. Sem saber, ele se prostituiu com a própria nora, mas independente de ser a nora dele, né, ele se prostituiu e queria apedrejar a Tamar, julgando que ela havia adulterado. E qual a diferença entre adultério e prostituição, irmãos? Qual a diferença do pecado cometido por um homem do pecado cometido por uma mulher, né? Para Jesus não há diferença entre homem ou mulher no que diz respeito ao pecado, né? E o interessante é que as palavras de Tamar, desmascarando o Judá, surtiu o mesmo efeito das palavras de Jesus quando ele disse para um grupo de pecadores que queriam apedrejar uma mulher adúltera, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos, assim como Judá, abaixaram a cabeça e saíram, reconhecendo que também eram pecadores, né? Então, meus irmãos, por que eu quero tirar o cisco do olho de um irmão se no meu olho tem uma trave, né? E ainda que no olho do meu irmão tem uma trave e no meu olho um cisco, eu devo cuidar de tirar o cisco do meu olho, né? Porque cisco também incomoda os olhos de Deus. Para encerrarmos, nasceu gêmeos, né? Pérez e Zerá, sendo o Pérez o ancestral, né? O ascendente do José, conforme nós falamos, o marido de Maria, até lá em Mateus capítulo 1, versículos 3 e 16. Que coisa, né, irmãos? Na genealogia de Jesus tem uma ex-prostituta chamada Raabe, uma moabita chamada Ruth, e também uma semente de uma prostituição ou adultério, talvez incesto, né? Sei lá o nome que se dá para isso, confirmando assim aquilo que Jó disse, né? Que nada pode frustrar os propósitos de Deus, irmãos. Que Jesus viria da linhagem de Sete por parte dos homens, né? Isso aconteceu, né? Mas por parte das mulheres teve uma grande mistura aí devido à natureza pecaminosa do homem, né? Então o que Deus fez aqui foi endireitando os caminhos tortuosos do homem para cumprir o seu propósito. E Jesus viria da linhagem de Sete, passando por Abraão, passando pelos patriarcas, passando por Judá, enfim, os propósitos de Deus, seja como for, eles serão cumpridos, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 39, onde voltaremos a falar sobre o José, e dessa vez sem interrupções até o final do livro, né? Até o capítulo 50. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.